A paz do Senhor Jesus, eu sou o Diácono Lucas Silva, seja bem-vindo mais um momento da Palavra de Deus para nossas vidas. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curte, dê o seu like, comente e ative o sininho para mais notificação, para que quando sair mais vídeos, você se atualize e aprenda mais um pouco da Palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá para mais um momento da Palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 3, versos 23, diz assim: O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Nós estamos diante de um texto que vai falar acerca de uma pessoa com nome chamado de Adão. Nós vemos aqui que Deus ele lança fora, ele tira para fora. Mas se você perceber o texto, se nós vermos a história do início até esse ponto de ao próprio Deus tirar, é maravilhoso. Nós vemos que Adão, ele fora criado juntamente após Deus criar os animais, fazer a terra, criar divisões, fazer até mesmo a luz e separar das trevas. Deus ele cria. No capítulo 1 de Gênesis vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Após ele criar tudo e ver que tudo estava sendo bom, ele cria o homem. E ele cria o homem do pó da terra. E quando ele cria o homem, ele dá o fôlego de vida. E ali aquele homem, conhecido e chamado como Adão, ele agora vai ter um objetivo maior, que era cuidar, lavrar, de onde Deus o pôs, colocou dentro de um jardim. E esse jardim é conhecido como o Jardim do Éden. Perceba que Deus o colocou naquele jardim. E naquele jardim, Deus disse: olha, você pode se alimentar de tudo, você pode comer de tudo, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, Adão, ele escuta, e ele vive em um local tão maravilhoso, o paraíso, bem se dizer. Mas Adão estava sozinho naquele momento com os animais, mas ele se sentia só. E Deus começa a ver que ele estava sozinho, solitário. E Deus pega Adão e coloca ele em um sono, faz com que ele venha ter um sono profundo, dá uma anestesia a ele e ele fica em um sono profundo. E dali da costela Deus tira e forma uma mulher, e ela é conhecida como Eva. E assim Deus traz a mulher até Adão. E ali eles viviam bastante momentos juntos, viveram bastante momentos juntos. A Bíblia não relata há quanto tempo eles viveram, mas eu creio que eles viveram algum tempo ali naquele paraíso. E eles desfrutaram coisas boas daquele jardim, do Jardim do Éden. Mas chega um momento que o diabo, ele vai influenciar a serpente a contaminar a Eva. E a serpente no capítulo 3 começa a conversar, a ter um diálogo com Eva. Começa a conversar. E Eva cai nos lábios
do diabo. E assim ela come do fruto. Outrora, o mesmo Deus disse que não era para comer, mas ela come do fruto. E quando ela come do fruto, agora ela leva o fruto a Adão. Perceba que a Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E eles ali viviam um ato de intimidade profunda, que eles mesmos não se envergonhavam. Mas agora, após Eva comer do fruto, e agora compartilhar com Adão, eles comem do fruto juntos. E eles começam a observar que eles estão nus. E quando eles estão nus, eles começam a se envergonhar por causa do pecado da desobediência. Perceba que a Bíblia diz que toda tarde Deus descia naquele lugar. Deus descia naquele lugar, andava com eles, falavam com eles. Olha aí que privilégio eles tinham. Que privilégio eles tinham de estar com o próprio Deus, de andar com o próprio Deus, falar com o próprio Deus. Toda tarde ali eles falavam com Deus. Mas após eles se alimentarem, Deus desce e procura dizendo: Adão, aonde tu estás? Perceba que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele está em todos os lugares. E quando ele diz aonde tu estás, não é uma pergunta da localidade que ele está, porque Deus sabia onde ele se encontrava. Ele estava escondido ali detrás de uma árvore. Mas Deus estava dizendo naquele momento aonde tu se encontra após o pecado. E Adão ele vai dizer: eu me escondi porque eu temi, ouvi a tua voz e temi. E ele vai dizer: eu temi porque eu estava nu. E Deus diz: quem disse que você estava nu? E ele vai dizer: foi você que comeu do fruto? Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele pôs a culpa. Em nenhum momento ele quis se responsabilizar do ato que ele cometeu, do pecado que ele cometeu. E ele jogou a culpa na mulher. E a mulher jogou a culpa na serpente. E assim vem a consequência do pecado. Deus fez com que a serpente se arrastasse sobre a terra, comesse do pó da terra. E ali Deus agora lança uma consequência para a mulher, para Eva, e ela vai ter dores de parto, multiplicou a dores de parto sobre Eva. E Adão teve que agora trabalhar, suar, mas Deus disse: vocês não podem ficar neste lugar. E Deus agora no versículo 23, para encerrar, Deus tira Adão do jardim do Éden. Perceba que após Deus tirar Adão do jardim, eu pude aprender uma coisa. Isso tudo que aconteceu com Adão foi apenas por causa de um pecado, a desobediência. E o interessante é que ele saiu do jardim. Saiu do jardim. Deus, o próprio Deus que o colocou no jardim, agora está tirando. Olha aí o que é que ele perdeu por causa de um pecado. Perdeu de estar no paraíso, de viver em um ambiente tão bom e maravilhoso, onde podia se alimentar de tudo, viver de tudo, mas agora ele perde. E o principal, perdeu de ouvir a voz de Deus. O principal de tudo, perdeu a presença de Deus naquele momento. Entenda uma coisa, o
que nos tem feito perder a presença de Deus? O que nos tem feito sair do jardim? O que nos tem feito sair do lugar onde Deus nos colocou? Deus tirou. E o interessante de tudo é que ele não teve mais oportunidade nenhuma de voltar ao jardim do Éden. Mas glorifique a Deus, exalte ao Filho de Deus, pois no momento da cruz do Calvário, ele foi pregoado, e ali houve a grande redenção, ou seja, algo pago. Ele pagou por um alto preço. O véu do templo se rasgou, e ele diz: tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, está feito. Eu comprei novamente o que o ser humano perdeu: a presença de Deus, a intimidade de ouvir a voz de Deus. Louve a Deus, pois se você pecou, perdeu essa oportunidade, novamente Cristo Jesus está dando essa oportunidade de voltar ao jardim. O que Adão não teve essa oportunidade, hoje você está tendo, de novamente voltar ao jardim, ao início de tudo, onde Deus te entregou, mas hoje você perdeu, e Deus está te dizendo nesta dia de hoje, Ele está te entregando essa oportunidade. Essa oportunidade. E como eu posso fazer isso, Lucas? Se arrependendo, mudando de vida. Aí sim, Cristo, ele perdoa nossos pecados e faz com que nós possamos voltar novamente para o jardim. Adão não teve mais oportunidade, mas através de Cristo Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, nós temos essa rica oportunidade. Louve a Deus e tenha novamente essa oportunidade de voltar para Cristo Jesus e voltar novamente para o jardim, de voltar a ouvir a voz de Deus, de voltar novamente sentir a presença de Deus. Oh glória, louve a Deus. Como tem aquele louvor: ah, que saudade de ouvir a tua voz. Quantas pessoas perderam essa oportunidade de ouvir a voz de Deus? Ah, que saudade de ouvir a voz. Então você novamente está tendo essa oportunidade. Assim eu louvo a Deus, que você possa guardar essa palavra em nome de Jesus. Amém.